Você sabe, meus amados, que Jesus está tendo um diálogo ali com os discípulos, um diálogo aonde ele já tinha feito muitos milagres, muitos prodígios e muitas maravilhas. E aqui ele traz uma promessa para os discípulos, dizendo que ele vai para um lugar preparar o caminho. E esse caminho que ele está falando para os discípulos, ele está falando do céu, ele está falando, eu vou subir ao Pai. Quando ele fala, eu vou preparar um lugar, pastor Everton, ele está dizendo assim, ó, eu vou para a cruz do Calvário. Quando ele fala que ele está indo preparar um lugar, ele está dizendo assim, ó, o teu pecado, o pecado da nação, o pecado que está sobre o ser humano, eu vou até na cruz do Calvário e vou pagar um outro preço. Quando ele fala, eu vou ao Pai preparar um lugar, ele está dando uma ordenança, dizendo, eu vou ao Pai preparar um lugar. Os discípulos que estão com ele, irmãos, vendo tanto milagre, tanto prodígio, tanta maravilha, faz uma pergunta para ele, às vezes a gente fica assim pensando, meu Deus. E ele indaga aqui agora, Felipe chega para Jesus e fala, Senhor, mostra-nos o caminho. Que caminho é esse? A própria palavra de Deus responde essa pergunta. Que caminho é esse? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Que caminho que Jesus está dizendo para os discípulos? O caminho sou eu. Jesus está dizendo assim, Sé, o negócio é o seguinte, para você ganhar, para você ver as coisas espirituais, você ver as coisas de Deus, você tem que olhar primeiro para mim. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus está dizendo para os discípulos, olha gente, está difícil a caminhada, vocês andaram comigo, vocês viram milagres, vocês viram prodígios, vocês viram maravilhas, mas vocês estão perguntando, mostre-nos o caminho. O caminho estava com eles o tempo todo. O caminho está com você o tempo todo. Aleluia. O caminho está comigo o tempo todo. Porque agora a minha Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Glória. No momento que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, agora o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. E por que você acha que você tem esse desejo de vir para a igreja? Por que você acha que você tem esse desejo de adorar o Senhor? Por que você acha que você tem esse desejo de louvar? Por que você acha que você tem o desejo de ajudar as pessoas? Porque você acha que você é bom? Você acha que você faz isso porque, não, eu sou bom? Não, querido. Você faz isso porque o Espírito de Deus, Glória a Deus. que está dentro de você, ele veio do céu, ele quer voltar para o céu. Então, com as coisas de Deus vai ser manifestada na tua vida, por quê? Porque o Espírito Santo vai conduzindo a tua história. Porque Paulo vai dizer, aquilo que é para mim fazer, eu não faço. E quem que foi Paulo? O que é para mim fazer, eu não faço. Paulo está dizendo assim, olha, as coisas correm, eu não faço, mas aquilo que não é para fazer, eu faço. Ei, querido, o Espírito milita contra a carne. É uma batalha espiritual que acontece toda hora. A carne que é pecado, a carne que se inclina para as coisas do mal, a carne se inclina para não vir na igreja, a carne se inclina para você parar de louvar, a carne se inclina para você que às vezes olhar algum detalhe, às vezes vir um murmúrio no teu coração, isso é carne. Mas o Espírito de Deus que está dentro de você milita contra essa carne. Aleluia. O que é militar, irmãos? Uma batalha. É uma batalha que acontece, irmãos. Por isso eu te pergunto, por que um dia você está animado? Por que um dia você está triste? Tem dia que você sai de casa tão animado, irmãos. Você sai cheio da presença de Deus, pode cortar para frente, pode estar assim, no nível espiritual, assim, que nada tira a tua paz, não é verdade? Pode ter outra pessoa brava do teu lado, nem te incomoda. Mas tem dia, irmãos. Tem dia, irmãos, que a carne está gritando. Tem dia que a pessoa simplesmente passa, te corta uma frente, aquilo que vem às vezes até uma palavra para te falar, alguma coisa que tu não quer, por quê? Porque é uma batalha espiritual. E Jesus aqui, ele está, irmãos, falando para os discípulos, dizendo, olha, não turbe os vossos corações, não perturbe os vossos corações. Olha o recado que ele está dizendo, tira esse peso que está dentro do teu coração, tira essa angústia que está dentro do teu coração. Credes em mim, olha o que ele está falando, creia em mim, na casa do meu Pai tem muita morada. Você só vai morar no lugar onde tem casa. Você só mora no lugar onde o quê? Você pode ir com a tua família.
Olhando para o mundo espiritual, Jesus está dizendo para eles aqui, o texto estava falando para eles, olha gente, está difícil, está com preocupação, está com dificuldade, tem perturbação, mas Jesus disse, olhe para mim, não olhe para o lado, porque tem muita gente, irmãos, que fica olhando para a vida dos outros e esquece de cuidar da sua. É verdade. Eu já vou dizer Santa Ceia, né? Tem muita gente, irmãos, que vem olhar para o ministério dela, para o ministério dele, fica olhando para o lado. E quem fica olhando para o lado, esquece de olhar onde pisa. Então, por isso que eu estou dizendo, credes em mim, credes também, meu Pai. Em quem você está crendo e entregando a tua vida? Glória a Deus, aleluia. Com quem você está conversando as tuas coisas íntimas, irmãos? Para quem você está abrindo teu... Tem gente que abre o coração para qualquer um. Quando chegou o irmão para mim e falou assim, pastor, eu tenho um segredo que ele desabafar também. Ele falou. Mas pastor, não é? Eu peço para o senhor, não, querido, uma conversa pastoral não vai sair daqui. Tá bom, eu vou. Chego na padaria, tem um outro irmão lá. Chega lá o irmão, pastor, vem cá, vamos tomar um café. Quando eu sentei, ele disse, meu Deus, soubesse o que está acontecendo com aquele irmão? Eu disse, qual? Era o irmão que tinha falado comigo 2 horas atrás. Aquele irmão falou que tal. Ele já tinha contado a vida toda para aquele irmão antes de contar para mim, irmão. Aí eu disse, né? Eu disse, não sei o que deu. Aí ele contou, tinha contado ele, contou tudo que o irmão contou para mim. Ele pediu para mim segredo. Aí eu pensei, meu Deus, para quem você abre o teu coração? Glória a Deus, aleluia. Para quem você abre o teu coração? O 3. E quando eu me for, e vós tiver preparado o lugar, virei de novo. Meu Deus. É, Jesus. Quem que está esperando a vida de Jesus aqui? Ele falou que ele está indo no céu preparar um lugar, porque ele já veio uma vez, querido. Jesus vai voltar a segunda vez, ele já veio uma vez aqui na terra, pagou um preço pelos teus pecados, pelos meus pecados, levou as enfermidades. Nós não éramos merecedores de nada, irmão. Ninguém merecia nada aqui, irmãos. Nós recebemos de graça, porque graça é receber algo que você não paga. Então Deus olhou do céu, olhou para a tua vida, olhou para a minha vida e falou assim, olha, está difícil, mas eu vou enviar quem? Eu vou enviar meu filho, aquele que vai pagar um alto preço pelo pecado. Que nós estávamos na mão do diabo, nós estávamos nas trevas, nós estávamos na mão do inimigo, e o inimigo tinha tipo um cheque, irmãos, do que eu e você devia. E Deus falou assim, Jesus, meu filho, desce lá na terra e paga todo esse preço, paga esse valor. Mas vai ser pago com o quê? Com dinheiro? Não, vai ser pago com sangue. Vai ser pago com o sangue que vai verter aonde? Na cruz do Calvário. E ele desce aqui na terra, ele é crucificado, Jesus morre, ressuscita no 3º dia, anda 40 dias na terra aparecendo para um monte de gente. E quando ele vai subir aos céus, irmãos, os discípulos apavorados, ele fala novamente a promessa, não fiquem preocupados, eu estou indo preparar um lugar. Ei, a promessa de Deus vai se cumprir na minha e na tua vida, mas nós temos que perseverar até o fim. Querido, é com luta. Tem perseguição na tua vida, dá glória a Deus. Tem luta na tua vida, dá glória a Deus. Porque se não tiver luta, não tiver perseguição, não vai ter vitória. É verdade, Jesus. Por que você ora mais quando tem problema? Por que você busca mais quando tem dificuldade? Porque você busca mais as coisas de Deus quando as coisas estão se estreitando e Ele está dizendo, olha, a promessa é que Ele vai vir a segunda vez. Hoje eu estava vendo de um monte de gente com aquela folha, né, na rua. E quando Jesus, em Mateus capítulo 21, ele está entrando na cidade, ele dá uma ordem, tem coisa que eu quero chegar no céu e perguntar para Jesus. Porque eu não consigo acreditar. Eu quero perguntar, porque a Bíblia não diz qual foi o nome da casa de quem foi feito, eu sei. Jesus olha para os discípulos e fala assim para ele, vai lá na cidade, vai ter um burrinho amarrado lá na cidade. Vocês pegam o burrinho, desamarram e trazem para mim, irmãos. Quem é naquele tempo que o burrinho era um meio de transporte, né? Quem é que ia amarrar o burrinho no meio da cidade? Ia chegar uma pessoa lá, desamarrar o burrinho dele, trazer o burrinho e lá entregar para Jesus. O burrinho tinha dona, irmão. E eles vão lá, pegam o burrinho, traz para Jesus. Jesus sobe nele. E quando Jesus está entrando em Jerusalém, o povo ia gritando, Hosana, 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 Hosana.
Em hebraico, sabe o que quer dizer Hosana? Salve-nos, por favor. Glória a Deus. No hebraico é assim, irmãos, ó. Por favor, nos liberte. Por favor, nos salve. Então o povo está vendo Jesus entrar montado naquele burrinho, porque o Império Romano, irmãos, estava oprimindo o povo. E quando Jesus vai entrando, eles vão balançando aqui, dizendo: Hosana, Hosana, nos salva, nos salva, nos salva. Mas o interessante disso é que o mesmo pessoal que gritava: me salva, depois gritava: solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. Sabe por quê, irmão? Porque eles estavam esperando que Jesus naquele momento ia matar os romanos tudo. Eles achavam que Jesus estava vindo naquele momento para libertar eles, né, do Império Romano. Não, querido. Jesus veio para libertar eu e você de algo maior. É verdade. Você quer só para quem é espiritual, vai pegar agora o evangelista. Jesus não veio salvar da escravidão romana, querido. Jesus veio salvar o quê? Veio salvar você do lago de pecado, do lago de perdição. Jesus veio trazer para você, sabe o quê? Lá no final, na crucificação, a vida eterna. Ele entra montado num burrinho, mas quando ele está lá naquela cruz, irmãos, que ele está lá com os braços abertos, ele está dizendo: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, está consumado. Eles no momento queriam Jesus no burrinho, mas Jesus deu o melhor, deu a vida dele lá no final, dizendo: não, hoje esse meu povo está sendo pago um alto preço, hoje foi pago um alto preço, e esse alto preço que ele pagou te dá a oportunidade de sentar aqui e me escutar e eu falar com você. Aleluia. Marcos também vai dizer, irmãos, Jesus sobe na alta montanha e fala: ó Israel, como uma galinha que cuida dos pintinhos, eu queria cuidar de vocês, mas vocês não quiseram. Então agora a salvação vai para todo aquele que clamar o meu nome e me aceitar como Jesus, Senhor e Salvador da vida. Olha o privilégio que a gente está tendo, irmãos. E ele continua na promessa dizendo: e falou Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ei, meu Deus, olha esse Jesus que você serve, irmãos. Ele é o caminho. Para que serve o caminho? Para você andar. Tem tanta gente, irmãos, que está sem caminho, não sabe para onde vai, não sabe se vai para cá, se vai para lá, se vai no presídio, se vai no centro espírita, se vai no candomblé, se vai na igreja evangélica, se vai, não sabe, irmão, não sabe onde vai, não tem o caminho. Jesus é o caminho. Aleluia! Glória a Deus! Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha, eu sou o caminho. E o que ele é? Ele é a verdade. Está cheio de falsos pastores, falsos profetas, querendo arrancar dinheiro. Está cheio de falso crente. Eu não me incomoda, sabe por quê? Porque está escrito na palavra. Está cheio de gente falando o quê? Mentira. Ele fala: eu sou a verdade. Mas tem muita gente pegando esses microfones na mão e falando mentira. Tem muita gente dizendo que pode, que isso aqui não tem mais problema. Tem muita gente que não precisa mais de igreja, não precisa mais ter culto, não precisa mais louvar. Está cheio de gente. Está cheio de gente seguindo o pastor no YouTube. Está cheio de gente. Então oferta. Manda oferta para esses caras do YouTube, irmão. Gente que vai nessas internet e começa a entregar profecia na madrugada, irmãos. E Deus está revelando isso, Deus está revelando aquilo. Ei, querido, está cheio de gente que não tem mais caminho. Meu pai dizia: está dando tiro para tudo quanto é lado, sabe? Tira para cá, tira para lá. Quer acertar alguma coisa? Ei, querido, não tem que acertar nada. Tem que olhar para a cruz do Calvário, olhar para Jesus e dizer: esse é o caminho, esse é a verdade, esse é a vida. Ele diz também que ele é a vida. Que vida? Tem gente que está morto espiritualmente dentro da igreja. Tem gente que só está carcaça, irmão. Também pede só está carcaça. O espírito está longe, a mente está longe. Chega no final do culto e pergunta quem foi pregado. Eu não sei. Fui na igreja visitar, irmãos, amigo lá. Vem lá, eu já fui uma vez lá em você. Vem visitar, é uma bênção. Uma vez que eu fui lá. Mãos do céu. Só faltou a cadeira voar na parede. Manifestou uma moça ali. O pastor deixou ela ali. Começou a andar por cima das cadeiras. Aí lá em cima das cadeiras ele já pegou 2 cadeiras daquela, já empurrou para o canto. A igreja se levantou tudo, começaram a correr, dar com a cabeça na parede, nós vimos correndo, eles davam com a cara na parede, igual uma largadicha.
Lá o Cacá parece que eles queriam subir assim, irmão, igual o bicho. E dizia ao Espírito Santo, meu Deus do céu, isso é o Espírito Santo. O Espírito da lagartixa. Queriam trepar, irmão. Um berreiro, um griteiro. Aí pegou o telefone, pegou uma senhora lá, Deus vai te entregar uma mensagem, ligou para alguém, pastor Antônio. Essa pessoa atendeu. Aí ele dizia, essa pessoa no celular vai te entregar uma mensagem. A pessoa no celular começou a falar umas bobagens lá também, botaram no viva voz, irmão. A igreja lotada, a igreja cheia, por quê? Jesus é a vida e essa igreja está morta. Aleluia. Essas igrejas estão mortas porque não tem mais palavra, não tem mais a presença do Espírito Santo de Deus. Cheio de gente entregando coisa que não é de Deus, irmãos. E depois que dá o problema, fica para a igreja. Jesus continua dizendo, eu sou a verdade e a vida. Morto, aquele que está morto não faz mais nada. Mas Jesus, quando ele entra com a vida, irmãos, esse testemunho desse jovem ali, crente, não queria nada, irmãos. E quando o Espírito Santo de Deus vai e toca na pessoa, a história muda. Talvez tem pessoas da tua família que não estão querendo aceitar o Evangelho. Deixa eu te dar um conselho. Ei, querido, começa somente a orar. Dobra teu joelho e ora. Não fala mais nada, ora, porque você vai morrer falando e não vai acontecer nada. Se o Espírito Santo de Deus não ir lá e tocar nessa pessoa. Então começa a dobrar teu joelho e interceder, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Porque senão, irmãos, às vezes a gente se torna aquele religioso. O religioso é difícil, porque ele não tem verdade, ele não tem caminho e ele não tem vida. O religioso ele quer empurrar de goela abaixo. Aí chega no aniversário, vamos convidar o fulano lá que está indo na igreja. Não vou na igreja porque vai ter Coca-Cola do Satanás, a Mininha do capeta, o Pateta lá, não sei da onde. Começa a ver demônio de toda coisa. Em vez de ir no aniversário para ser luz do mundo e sal da terra, ele é treva. Quem conhece esse negócio? Você conheceu alguém seu? É aquele crente religioso. Ele não está querendo semear o poder do Evangelho. Ele está o quê? Ele está querendo empurrar de goela abaixo. Fui convidado uma vez para um casamento, já contei aqui, vou contar de novo alguns anos, tá? Lá em Florianópolis, no casamento católico. Aí falei para a minha mulher, eu vou, se o padre não ir, eu vou fazer um casamento. Eu falei, sério? Pode procurar na Bíblia aí que eu vou fazer esse casamento. Mas o padre foi. Entrei na igreja católica, o pessoal levanta, o pessoal senta, nós respeitando, né, irmãos? A minha lá, acabou, fomos para o baile. Eu fui daqui lá em São José, falando, Deus, me dá uma oportunidade. Porque você tem que pedir oportunidade para Deus. Aleluia. Só que quando ele der, não reclama, né? Mas você pedir, quando ele der, você corre. Chegou lá, começou o baile, sentei numa mesa, e o vaneirão começou. Eu lá na mesa, pedi um suco de laranja, pedi uma jarra de suco de laranja. Sentou um casal, começamos a conversar com o casal e minha esposa, ele começou a contar que estava obrigado, que não estava bem, abriram o coração, começaram a falar de Jesus, sentou mais um casal, e eles dançavam. Mas eles passaram dançando. Daqui a pouco mais 3 casal, daqui a pouco mais 4 casal, daqui a pouco mais 5 casal, daqui a pouco a mesa estava cheia em volta, daqui a pouco o Juliano do grupo de vaneirão falou, vamos parar para descansar um pouco agora, porque não tinha mais ninguém dançando. Estava todo mundo em volta da mesa escutando a palavra de Deus, porque onde chega a palavra de Deus tem transformação, tem cura, tem libertação. Agora se eu sou religioso, não vou, porque vai ter isso, não vou, querido. Tu tens que ir, mas tu não pode se contaminar. Tu tem que ir para fazer a diferença. Fizemos a diferença naquele lugar, por quê? Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Lembra quando foi Zaqueu, cobrador de impostos? Zaqueu chamou a atenção e falou, convém que hoje eu vou na tua casa. E chegou lá na casa, irmãos, interessante Zaqueu, que Jesus não sempre foi comer com ele, começou, porque é cobrador de imposto, né? Tu dá uma sonegada, né, Zaqueu? Tu cobra demais das turmas, né, Zaqueu? Jesus não falou nada. O próprio Zaqueu, pastor Antônio, sentiu no coração, e o que Zaqueu fala para Jesus? Senhor, aleluia, Deus. Se eu roubei de alguém, ou comprei mais do que devia, eu vou dar em dobro. Meu Deus, quando o Espírito Santo entra dentro de uma pessoa, no coração, a própria pessoa começa a fazer a diferença, a própria pessoa começa a sentir, porque a transformação do Evangelho
Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O Evangelho primeiro ele vem, sabe aonde, irmão? Não vem no coração, não. Primeiro vem na tua mente. Porque a mensagem tem que vir na tua mente, no teu intelecto. Quando vem para a tua mente, irmãos, aí você vai similar. Paulo diz que a pregação tem que ser racional, tem que pregar e você entender. Então você vai entender a palavra, vem para a tua mente, você pensa, você raciocina e começa a botar em prática. Porque aquele que diz não vem no coração, a Bíblia diz que o coração é enganoso. O coração é enganoso, primeiro vem na mente, porque o culto racional é um culto que você vem aqui, escuta a palavra de Deus, glorifica a Deus e chega lá fora. Você fala, é verdade, eu vou botar em prática em nome de Jesus. Eu vou botar em prática em nome de Jesus. Continua o texto. O 7. O 6, assim não, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O 7. Se vós de fato tivesse me conhecido, também teria conhecido meu Pai. Meu Deus, irmãos. Jesus deu cada laçada nesses discípulos. 3 anos e meio andando com o mestre, vendo prodígio, milagres e maravilhas. Agora ele chega para ele e fala, Jesus, mostra-nos o Pai. Meu Deus, irmão. Meu Deus. Será que os discípulos não estavam surdos? Jesus vai fazer a multiplicação lá nos peixinhos. Quantos pão? Quantos peixinhos tinha? 5 pães e 2 peixinhos. 5 pão e 2 peixinhos. Ele olha para aquela multidão. Não vai despedir ninguém de barriga vazia. Ele fala, o que nós temos aí? Tu acha que Jesus não sabia que tinha pão e peixe? Ei, Jesus sabe o que tu precisa, querido. Aleluia. Jesus sabe o balaio que ele vai botar a mão. Aleluia. Jesus chama o menino, chega com aqueles 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. O menino poderia ter dito assim, ó, Jesus, se vira todo mundo. Para mim eu tenho. Poderia ou não poderia? Poderia o peixe dele, o pão dele. Ele foi, ele levou. Só que Jesus pega aquilo ali, irmãos. Os discípulos perguntam, nós temos o Pai. Ele pega o pão e o peixe. Primeira coisa que Jesus fala, ele pega, ele olha para o céu e fala, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Pai. Oh, tudo que Jesus vai fazer, ele consagra quem? A Deus. No grego, Abba Pai. Abba Pai. Pai. Para que seja glorificado o teu nome. Segunda coisa que Jesus faz, organização. Você gosta de crente dar com a cabeça na parede, é espírito do diabo, irmão. Jesus fala, ajunta o povo em grupos. Deus, aleluia. Está vendo dele? Ajunta o povo em grupos. Organização, irmão. Por que Jesus não pegou e ficou jogando peixe? Peixe, joga. Não. Jesus não trabalha assim, Jesus trabalha no intelecto. Primeiro Jesus fala, reúne eles de grupos em grupos. Organização. Quando ele dá graça, primeiro aquele balaio ali tinha fundo, o sábado. Quando ele ora, antes de ele orar o balaio tinha fundo, mas depois que ele apresenta para Deus, irmãos, o pessoal começa a tirar pão ali de dentro e peixe. Tira pão e peixe. Ele vai tirar pão e peixe, aquilo começa a multiplicar. O pessoal olha para dentro do balaio e não acaba mais pão e não acaba mais peixe. Ei, Jesus vai multiplicar na tua sementeira. Quando você entender a palavra, quando você seguir o caminho, a verdade e a vida. Ele faz esse milagre, irmãos, e diz a Bíblia que dá sobra mais. Meu Deus. E eles perguntam, Pai, nos mostra-nos o Pai. Jesus está na frente do sepulcro de Lázaro. O que é que ele faz? Jesus chora. Ele olha para o céu e fala, Pai. De novo ele chama o Pai. Aleluia. E os discípulos perguntam para ele, mostra-nos o Pai. Não está de brincadeira esses discípulos. Está de brincadeira esses discípulos. Continua. Solicitou Filipe então. Filipe vai indagar. Senhor, mostra-nos o Pai. Isso é suficiente para nós. Audacioso, né, irmão? Audacioso, né? Mostra ao Pai que é suficiente. Certa feita Jesus foi arrebatado, foi levado ao céu. E lá no céu, irmãos, ele viu Elias, ele viu o profeta. Eles não queriam nem voltar mais de lá.
quem você está chamando nos teus momentos de dificuldade. Não podemos fazer igual esses discípulos. Senhor, mostra-nos o Pai, que você já sabe onde está o Pai. Aleluia. Porque o Filho mandou o Espírito Santo para dentro de você. Aleluia. Você sabe onde está o Pai, porque o Pai, o Filho e o Pai testificam só a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Então quando você clamar, você tem que agradecer a Deus, porque o intercessor agora é só Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta pedir para outro. Filipe, se tu só mostrar onde está Deus, nós vamos acreditar. Meu Deus, irmãos. Eu já ouvi dizer assim. Aonde Ele entregou a vida por nós. Como é que você está? Continua o 9. Então Jesus falou. Olha só a resposta de Jesus. Ei, há tanto tempo estou com vocês e tu não me tens conhecido? Meu Deus, eu estou tanto tempo com vocês querem pedir prova? Ei, tem muita gente que está vindo na igreja que não quer mais orar porque não crê mais. Tem muita gente que quando o pastor obreiro pôr as mãos para uma oração, não acredita nem levanta mais, querido. Começa a botar essa tua fé em ação. Começa a deixar as coisas acontecer para te ver o milagre sobrenatural de Deus. Porque aí você vai ver o milagre do Senhor. O 10, não credes que eu estou no Pai e que o Pai também está em mim? A palavra que vos digo, não digo eu, mas o próprio Deus fala através da minha boca. Aleluia. Ei, Jesus. Amados, é o Espírito Santo que te dá força. É o Espírito Santo que fala. Sabe aquela voz que fala assim, não é para ir por aqui, você vai pelo outro caminho e depois você vê que aconteceu alguma coisa aqui, depois é o Espírito Santo que te conduziu. O problema, irmãos, que às vezes a gente não está ouvindo mais a presença, a voz do Espírito Santo. Nós não temos mais ouvido a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo está falando com você, está falando comigo, querido, porque Jesus sabia que nós íamos ter tribulação, que nós íamos ter perseguição, então por isso que a promessa, eu vou ao Pai, mas vou enviar para vocês o Consolador. O que faz uma pessoa que consola? Ela consola, ela te dá uma palavra de aconselhamento, ela é uma palavra de autoestima, ela te ajuda, te aconselha. O Espírito Santo está aconselhando muitas pessoas, só que as pessoas não estão abrindo os ouvidos e querendo escutar. Aí é difícil. Aí é difícil. Jesus clama a eles dizendo, olha, eu não estou mentindo que eu vou preparar um lugar. Por que você acha que você tem saudade do céu, irmão? O teu espírito veio de Deus. A tua carne, o teu pó vai virar, tua carne vai virar pó, vai virar fragmento, é cinza, irmãos. Mas o teu espírito vai voltar para Deus. Aleluia. Como é que está teu coração? Como é que está teu coração com as coisas de Deus? Como é que está teu coração com o teu próximo? Ei, Jesus falou, aquele que for trazer uma oferta na minha casa e tiver algo contra o seu irmão, primeiro vai se conserta com ele, depois traz a oferta, querido. Está cheio de gente que faz ao contrário, quer trazer oferta, brigado com o irmão, quer trazer o dízimo, mas não fala com aquela irmã, quer abençoar a obra. Ei, querido, nada disso vai ter valor. Nada vai ter valor. A viúva trouxe a única moedinha que ela tinha no gasofilácio, e Jesus falou o quê? Olha a fé dessa mulher. Todo mundo trouxe mais valor, mas ela trouxe o que ela tinha de maior valor naquele momento. Ei, querido, como é que está teu coração com o próximo? Como é que está a tua vida com o teu irmão? Como é que está a tua vida com Deus? Aleluia. Como foi falado, a Bíblia diz, examine-se a si mesmo você. Tem gente que acha que o pastor vai ficar, irmãos, isso aqui. Você examine-se a si mesmo. Porque se não fosse a misericórdia de Jesus, irmãos, ninguém podia nem ceiar. Se não fosse a graça de Jesus, ninguém ceiava, irmão. Não adianta nós vir aqui, porque a Bíblia diz, aquele que não tem pecado engana-se a si mesmo. Não adianta nós vir aqui, tem gente, tem pastor, tem obreiro que eles celebram uma santidade, irmãos, assim que eu fico até, meu Deus, eu já
falei aqui, irmãos, quando eu vim para a igreja uma vez, eu conheci uns pastores que eles eram tão santos, irmão. Eu falei para minha mulher, eu vou sair da igreja, matar uns 3, 4, depois eu volto. Vai ficar mais feio assim? Não, porque eles contavam os testemunhos, umas coisas que matavam, tem que arrancavam a cabeça antigamente, e agora estavam no nível e falavam com Deus, e aí deu outra época que iam para o céu em espírito, alguns iam para o inferno, teve uma onda disso aí, né? Um pastor que ia para o inferno, tem até livro, o pastor foi para o inferno, passou 7 dias no inferno, e voltava do inferno, meu Deus, o que é isso? Eu pensei, meu Deus, não, cara, eu não posso estar nessa igreja, meu Deus, eu tenho que matar uns 4, 5 para ficar mais bravo, uma coisa assim, quem sabe Jesus me aceitei, querido. Jesus não está nem aí para isso aí, Jesus está olhando para dentro do teu coração. Aleluia. Por isso, enquanto eu estou falando, Ele sabe onde está a tua mente agora. Por isso, quando eu estou falando aqui, Ele sabe aqui dentro quem está mentindo. Ele sabe aqui dentro, quem está aqui dentro de aparência, Ele sabe. Ele sabe quem está aqui dentro, irmão. Brigado com alguém aqui dentro, Ele sabe. Ele sabe quem está aqui dentro que não está liberando perdão para os outros. Ele sabe. Por isso que o texto diz, examine-se você a si mesmo. Então eu vou me examinar. Eu tenho que me examinar. Todo dia quando eu acordo de manhã, 5:30 da manhã, eu estou pegando a BR do Senhor, me dá graça. Aleluia. Senhor, me dá sabedoria. Aleluia. Me dá graça, me dá sabedoria. Me livra do mal. Porque a Bíblia diz que o diabo pediu, irmãos. Meu Deus. O diabo pediu para peneirar com Pedro. Meu Deus. O diabo pediu. E Jesus falou, olha Pedro, o diabo, Satanás veio aqui pedir para tocar em você. Não deixei, tá? Mas é a mesma pessoa que fala assim, que Jesus olha para Pedro e fala para mim, aparta de mim, Satanás. Irmãos, é uma batalha espiritual que está acontecendo, querido. É uma batalha, você não está vendo, alguns não estão acreditando, mas é uma batalha espiritual, irmãos. É lutados, é prestes inflamar para acabar com o nosso casamento, acabar com a nossa família, acabar com a nossa vida, acabar com nossos negócios, acabar com tudo, irmãos. É uma batalha que está acontecendo, e Jesus desceu, morreu, nos deu mais um crédito, irmãos. Não entrega a salvação em vão para o diabo. Não entrega, você foi pago outro preço, cada um aqui, Jesus pagou um preço por nós, irmãos. Não podemos desistir, não podemos desanimar. Pastor, mas a minha vida tu não sabe como é que está. Mas Deus sabe, fala para Ele. Aleluia. Clama a Ele, fala com o Espírito Santo, pede ajuda. Já foi constatado a maioria dos suicídios, é pessoas, irmãos, que não falam. A pessoa, a primeira coisa, ela se esconde, ela na depressão, se isola, se esconde, se tranca, não pede ajuda. E às vezes quando pede, já tarde, não consegue pedir, né? Tira a vida. Aleluia. Não vamos perder a nossa fé espiritual. Não estou dizendo para clama a Deus, essa oportunidade que Deus deu para mim, irmãos, Deus deu para você. O diabo está vindo com bandejas, oferecer coisas, irmãos, que aos olhos humanos é para pegar a bandeja. Aleluia. No tempo do mundo, tu já tinha comido 4, 5 bandejas dessa, amigo. Eu também. Aí hoje já vem com essa bandeja aqui, ó. Para que esse Jesus? A bandeja está aqui, ó. Só que esse mesmo que traz a bandeja é o mesmo que depois vem enquanto tu comer. É o mesmo que vai vir assim, ó. Não és tu aquele que adorava o grande El Shaddai? Não é tu que adorava o grande Deus? E agora? Ele vem oferecer a bandeja e depois vem te acusar. Que Deus tenha misericórdia de nós. O 12, em verdade vos digo, asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Meu Deus. E outras maiores ainda fará em meu nome. Aleluia. Tem alguém que crê em Jesus aqui essa noite? Aleluia. Meu Pai amado. Querido, nós vamos preparar a Santa Ceia. Temos alguém essa noite que entrou aqui, que gostaria de aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador? O que é aceitar Jesus? É fazer assim com a tua mão. Todo mundo que está aqui deve fazer isso aí, irmãos. Fazer isso aí. Eu quero esse Jesus. Aleluia. Tem alguém? Tem alguém aqui? Eu vou fazer um segundo convite.
convite, que quer renovar a fé com Jesus, talvez já congregou em algum lugar, foi a alguma igreja, talvez só assim, irmãos, parou de ir em algum lugar. Não estou falando que você está em pecado, estou falando que você está triste, entristeceu o teu coração. Mas Deus te trouxe aqui essa noite. Aleluia, Jesus. Para dizer para você que Ele morreu por você também. Oh, glória. Porque Ele morreu pelo viciado, Ele morreu pelo traficante, Aleluia. Ele morreu pelo traidor, Glória a Deus. Ele morreu por todo mundo, querido. Aleluia. E todo mundo teve essa oportunidade. Glória a E Deus. você está tendo novamente hoje de dizer assim: Aleluia. eu quero renovar a aliança com Jesus. Aleluia. Glória, aleluia. Aleluia. Se tem alguém, eu quero orar com você. Tem alguém?